Eu fico tão feliz em ter você aqui. A sua presença faz tudo fazer sentido. Esse canal existe por sua causa. E essa pregação vem para encontrar o seu coração. Meu desejo é que ao longo desses próximos minutos, Deus fale tanto com você, que haja uma transformação. Que o Senhor te abençoe. Eu estive pensando no que falar nesta manhã, o que Deus tinha para nós, né? Eu não gosto de pregar de forma aleatória. Eu creio na liderança pela pregação. Eu creio que se eu tiver que fazer um gabinete com todo mundo aqui para instruir cada um de vocês, eu não vou conseguir. Então eu acredito que a pregação expositiva do Evangelho, de forma pastoral e de forma objetiva, ela pode resolver problemas. Ela pode nos fazer sair de um culto como esse com respostas. Não com informações só. Ah, legal, Abraão, eu sei quem é Abraão, eu sei quem é Isaac. Não. É com respostas. E uma das coisas que tem me angustiado é que algumas vezes a gente é muito bom para dizer o que a gente quer. Eu quero uma família estruturada, eu quero ser usado por Deus. Nós não temos problema com visão. Se eu perguntar para cada um, qual é a sua visão de vida? O que você espera? A gente, talvez nem todos tenham muita clareza, mas se a gente apertar um pouquinho, a gente fala, eu quero ser bem sucedido, eu quero ter uma boa empresa, eu quero ter uma boa família. A gente tem uma visão de futuro do que a gente espera. O grande problema é que mais forte do que a visão é a cultura. Visão é o que você vê. E a visão é forte. A Bíblia diz que a fé é uma visão. A fé é o fundamento das coisas que não se veem, mas a certeza do que eu espero. Porém, mais forte do que a visão é a cultura. E o que é cultura? Se visão é o que eu quero ser, cultura é o que eu estou fazendo hoje. E nem sempre o que eu estou fazendo está trabalhando para aquilo que eu quero ser. Eu vou repetir. Nem sempre o que eu estou fazendo está trabalhando para o que eu quero ser. Eu digo para todo mundo o que eu quero ser, mas na prática o que eu estou fazendo não está trabalhando para o que eu quero ser. E se você não trabalhar para o que você quer ser, você nunca vai ser. Deus queria salvar a humanidade. Essa era a visão. E qual foi a cultura? Jesus veio e morreu e deu sua vida por todos nós. Eu quero te dar 3 conselhos hoje, só 3. O tema do meu sermão é 3 conselhos para toda a vida. Apenas 3 conselhos que eu acredito que se você praticá-los todos os dias, a sua vida será uma vida extraordinária. Eu não estou trazendo aqui ideias positivistas, eu estou trazendo Bíblia. Eu acredito nisso, eu pratico isso. No meu dia a dia, eu me policio para viver isso. Todos os dias, nas minhas lutas, nas minhas provas, nas minhas angústias, eu me lembro desses 3 conselhos e eu luto com todas as minhas forças para praticar isso aqui. E eu queria te ensinar nesta manhã, se você permitir. Amém? Vamos orar para ouvir a palavra? Senhor Deus, fala conosco nesta manhã. Nós precisamos da tua voz, do teu toque, Senhor. Estamos aqui porque nós te amamos e carecemos de ti, Senhor. Se não fosse o Senhor, não estaríamos aqui. Então nós te pedimos com muita humildade, fala conosco, Senhor. Fala conosco, Senhor, quebranta o nosso coração. Nos ajude a entender o que o Senhor espera de nós. Tem hora que nós estamos tão nervosos, porque aquilo que nós queremos não acontece. Ficamos revoltados, nervosos, gritamos, mas não paramos para prestar atenção em nós mesmos, naquilo que estamos sendo, no que estamos fazendo, no que estamos falando. Nos ajude, Senhor, em nome de Jesus, amém. O primeiro conselho que eu quero te dar, que eu procuro todos os dias da minha vida, e eu vou carregar isso para sempre. O primeiro conselho é: seja simpático sempre. Diga para o seu irmão, seja sempre simpático. Quando a gente fala de simpatia,
Quando a gente fala de simpatia, a gente logo vem a ideia de sorriso, a ideia de alegria. Em Atos capítulo 2, versículo 47, diz assim, louvando a Deus, está falando da igreja de Atos, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. Era uma igreja simpática, feita por pessoas simpáticas, e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Olha que coisa interessante, não era o evangelismo que aumentava a igreja, não era a pregação maravilhosa do pastor, do padre que aumentava a igreja, não era a qualidade da estrutura do prédio, mas porque era uma igreja simpática, feita de pessoas simpáticas, o Senhor ia acrescentando todos os dias os que iam sendo salvos. Quando a gente fala de simpatia, a gente não está falando apenas de um sorriso solto, a gente não está falando de ser uma pessoa inocente, de que se sujeita a tudo e aceita tudo. Não, a simpatia, ela vem de uma forma de fé. Quem tem fé é simpático. Quem entende o que é evangelho, não dá para ser grosseiro, não dá para ser ignorante, não dá, e não adianta a gente dizer assim, mas espera aí pastor, você tem que entender que eu estou vivendo um momento ruim, e isso justifica. Não justifica. Você tem que entender que os últimos meses não foram fáceis. Não justifica. Não justifica, porque em momento algum da Bíblia Jesus deu uma ordem para você se preocupar com você. Não existe na Bíblia mandamento. Eu vou ler para você, por favor, coloque para mim aí Mateus 22, 37. Não existe na Bíblia um versículo sequer onde você deva se preocupar com você. Jesus respondeu: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. E lá vem o segundo maior mandamento, e este é o maior mandamento, e o primeiro, e o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Desses dois mandamentos depende toda a lei e toda a profecia. Não existe mandamento: cuide de si mesmo, preocupe-se com as suas coisas, interesse-se por suas causas. Então você pode estar passando por um problema enorme. Se esse problema enorme reflete na sua simpatia, se você se torna uma pessoa ignorante, uma pessoa bruta, uma pessoa intolerante, sem empatia, porque você enfrenta um deserto, significa que você não entendeu o chamado cristão. As suas dores não são sua prioridade. Repita comigo: as minhas dores não são minhas prioridades. Você não está aqui por suas dores, você está aqui por causa de Deus. Você não está aqui porque está sofrendo, você está aqui porque Deus é maior. Você não está aqui porque está precisando, você está aqui porque Ele te ama. Mas pastor, e minhas demandas, e minhas causas? As suas demandas, as suas causas serão cumpridas lá em João capítulo 15, versículo 1. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que está ligado em mim, que não dá fruto, Ele corta, e todo que dá fruto Ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que tenho falado. Permaneçam em mim. Qual é o seu papel? Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vós. E nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Continua: eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim, e eu nele, esse dará. Pois sem mim vocês nada podem fazer, ou não podem fazer coisa alguma. O que Jesus está falando? O segredo da vida não está em olhar para você. Então seja simpático. Não é um ato de ser sonso ou ser bobo, mas simpatia é um ato de fé. Quando você tem tudo para ficar carrancudo e você sorri, quando você tem a bondade de ver pessoas, algumas vezes dá raiva, porque você vê pessoas que estão passando por problemas há anos, estão em pé, e outros que estão passando por problemas de dias, estão morrendo. Então você fala: meu Deus do céu, mas seja simpático, seja educado, seja simpático, porque é isso que o Evangelho espera de você. Aí você diz: pastor, mas o segundo mandamento diz que eu devo amar o próximo como eu amo a mim mesmo, e eu não me amo, então é por isso que eu trato as pessoas muito mal.
Eu trato as pessoas muito mal porque eu estou numa fase ruim, onde eu não me cuido, eu não zelo por mim. E é por isso, então, eu tenho outro mandamento para você. Em João 13:34, Jesus diz: um novo mandamento lhes dou: amem-se uns aos outros, como eu amei, como eu os amei. Vocês devem amar uns aos outros. Então, se você não consegue amar o próximo, cuidar do próximo, ter educação com o próximo, porque você diz assim: já que eu não sei o que é amor, já que eu nunca fui amado, já que ninguém nunca se preocupou comigo. E eu sei que tem pessoas que dizem isso: pastor, eu vim de uma casa onde eu não soube o que é amor, eu não soube o que é simpatia, eu não soube o que é educação, a minha criação nunca me deu isso. Então beleza, então fica para você João 13:34. Não ame como você foi amado, ame o outro como Jesus amou você. Como é que Jesus te amou? Como é que Ele te perdoou? Como é que Ele te deu uma nova chance? Como é que Ele restaurou sua vida? Como é que Ele limpou as suas chagas? Como é que Ele tirou os tumores? Como é que Ele restaurou a sua mente? Como é que Ele te aceitou cheio de pecados, cheio de falhas, curou você, te deu um novo nome? Então, se você não consegue amar o próximo porque não teve escola, ou porque não teve trajetória, ou porque no berço do teu nascimento isso não era algo comum, pois bem, você agora é lavado e remido no sangue do Cordeiro. Seja simpático. Seja simpático, seja uma pessoa simpática. Quando você é simpático, você diz assim: Deus cuidará de mim. Quando você não externa para os outros a sua ira, você entende que é a presença do Senhor que te sustenta, e que quem serve a Deus, o serve de forma integral, em dias bons, em dias ruins. Eu não preciso me preocupar comigo mesmo. Quanto mais você se preocupa consigo, menos dependência de Deus você tem. Menos. Quer mais um? Mateus 6:25. Já conhecidíssimo de cor. Por que você é simpático? Portanto eu lhes digo: não se preocupem. Leia comigo, 1, 2, 3. Não se preocupem. Não se preocupe com a sua vida. Está lá. Por que nós perdemos a simpatia? Por que nos tornamos pessoas insuportáveis, carrancudas, ignorantes, que dá até medo de estar perto, que não sabemos de onde, o que pode sair dessa boca? Por quê? Porque temos a nossa vida no centro, o umbigo da nossa vida é o centro. E aí vem Jesus dizendo: eu te amo. Não se preocupe com a sua vida. Quer mais? Quanto ao que comer, quanto ao que beber, com o seu próprio corpo, apareceu um caroço, vai fazer o tratamento médico, mas seja simpático. Ah, pastor, eu estou com câncer, está com câncer, mas seja simpático. Eu não tenho o que comer hoje, não tenho o que comer, vai trabalhar, vai pedir ajuda, mas peça ajuda com simpatia, converse com as pessoas com educação. Ah, mas eu estou com problema em relação à bebida, eu não estou com dificuldade de amamentar, estou com problema. Vai lá, tem educação, seja uma pessoa. Por quê? Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as... O que o Pai faz? Alimenta. E não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? Porque vocês se preocupam com roupas? Vejam os lírios do campo, eles não trabalham, nem tecem. Contudo eu lhes digo que nem Salomão em todo o seu esplendor vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais vocês, homens de pequena fé? Portanto não se preocupem dizendo o que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir. Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, pois os ignorantes é que vão atrás dessas coisas, pois os loucos que vão atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial, repita comigo, sabe que vocês precisam delas. 33, o mais conhecido, vamos ler juntos no 3, 1, 2, 3. Meu Deus. Olha para o seu vizinho e fala: seja simpático, pelo amor de Deus. Seja simpático, dê bom dia, dê boa tarde.
Não é porque você está num deserto que você pode fazer o que você quer. Não é porque você está num deserto que as pessoas que moram com você têm que pagar o preço pela sua luta. Deus continua cuidando de você. Seja simpático com as pessoas, seja simpático com a sua família, seja simpático com quem você não conhece, seja simpático, porque a sua dor de barriga não é problema seu, a sua dor de barriga é problema do Senhor. Ele vai cuidar de você, Ele vai cuidar da sua vida. Seja simpático. Se tem uma coisa que não combina com o evangelho, é ignorância. Se eu puder te dar um conselho, seja simpático. Em dias ruins, seja simpático, seja educado. Chegou molhado, chegou nervoso, não foi um dia bom, seja simpático. Seja simpático. Esse é o primeiro conselho que eu quero te dar para toda a vida. Se Deus encontrar em você simpatia em momentos ruins, Ele vai te abençoar, porque é a prova de que você confia nele. Se você não perder o tino, se você não perder a essência, se você não deixar a sua raiva tirar a sua bênção, Deus vai olhar para você e dizer assim: ele tinha tudo para estourar, não estourou, eu vou abençoá-lo, eu vou sustentá-lo. Porque não é porque é fácil, não é porque ele não sente a dor, é porque ele entendeu de onde vem o suprimento, ele entendeu de onde vem o sustento, ele entendeu de onde vem a fonte, ele entendeu quem cuida dele. Esse é o primeiro conselho. O segundo conselho que eu dou a você, para você carregar para a sua vida, coloca para mim o segundo aqui. Comunicação é mais forte que união. A gente se preocupa muito, a gente quer ter uma família forte, um lar forte, um casamento forte, a gente quer ter uma empresa forte, e a gente se preocupa em estar junto. Quando o marido quer restaurar o casamento com a esposa, logo marca uma viagem, logo tira férias e diz assim: vamos ficar junto. Quando a gente quer chegar na igreja e a gente quer se incluir na igreja, a gente logo quer encher a nossa agenda de eventos. Eu preciso estar no GC, eu preciso estar nos lugares, eu preciso estar junto com gente, porque nós criamos a ideia de que estar junto com as pessoas é o melhor caminho para a gente ser integrado, para a gente ser fortalecido, e não é. Mais importante do que estar junto é falar a mesma língua. Tem famílias que estão juntas o tempo todo, marido e a esposa estão juntos o tempo todo, filhos e pais estão juntos o tempo todo, mas a linguagem não existe. Não existe linguagem, não existe conversa. A cada um fala uma coisa, mas estamos juntos, a gente se ama, a gente não se desgruda, mas a união não é mais forte que a comunicação. Eu vou provar isso para você num texto que a gente dá muito no Lírio Play. Está lá em Gênesis capítulo 11, versículo 6. Repita comigo: a comunicação é mais forte que a união. Você pode estar junto com alguém, irmão, se você não falar a mesma língua, já era. Você pode estar grudado no teu namorado 24 horas por dia, se vocês não falarem a mesma língua, não tem como estar junto. Disse o Senhor, Gênesis 11:8, 11:6, perdão. E disse o Senhor: eles são um só povo e falam, presta atenção, eles estão unidos e falam a mesma língua. E começaram a construir isso. O que eles estão construindo? A Torre de Babel. Estão construindo uma torre, e a ideia é que essa torre chegue até o céu. Olha o que Deus vai dizer. Em breve, o que está escrito aí? Em breve nada poderá impedir o que planejam fazer. Por quê? Deixa o texto lá, volta o anterior. Por que Deus está dizendo que em breve nada poderá impedir o que eles podem fazer? Porque eles são um só povo e falam uma só. Quem é um só povo e fala uma só língua, nada impede o que ele pode fazer. E eles querem fazer um negócio meio idiota. Eles querem fazer uma torre para chegar até o céu. Mas porque eles são um só povo e falam uma só língua, eles vão alcançar ou não? Sim, Deus está falando. Em breve nada poderá impedir o que eles planejam fazer. Eles vão construir. E aí o que Deus faz? Põe o próximo. Venham, Deus diz, desçamos e confundamos a língua que falam. A língua, para que não entendam mais uns aos outros. Assim o Senhor os dispersou dali por toda a terra e pararam de construir a cidade. Eles são um só povo,
eles falam a mesma língua, nada pode impedi-los, nada. Toda família, todo lar, todo casamento que é um só povo e fala a mesma língua, consegue tudo. Uma igreja, se nós, Lírio, formos um só povo e falarmos a mesma língua, nós construímos essa igreja em tempo recorde. Porque Deus diz que quando você é um povo só e fala a mesma língua, nada poderá impedir o que eles querem fazer. E aí o que Deus diz? Eu tenho que barrar esse projeto deles não é bom. Eles querem construir uma torre do nada, que leva a lugar nenhum. O que Deus faz? Deus não mexe na unidade, Deus não torna eles inimigos um dos outros, eles continuam amigos, eles continuam morando na mesma casa, eles continuam querendo a mesma coisa. A única coisa que Deus faz é: vou tocar na língua deles. Agora um vai falar hebraico, outro vai falar aramaico, outro vai falar grego, outro vai falar latim. Eu vou tocar na comunicação. Deus só mexeu na comunicação. E de repente, porque a comunicação não era mais a mesma, a torre não foi feita. A Bíblia diz que, coloca o versículo 7 para mim. Gênesis 11, 7. Venham, desçamos e confundamos a língua deles, para que não entendam mais uns aos outros. Se eu puder te dar um conselho, ao invés de você querer estar muito junto das pessoas, ao invés de você querer o tempo todo essa amizade Big Brother, bolo, refrigerante, essa carência que nos faz conhecer uma pessoa hoje e amanhã já querer estar numa mesa comendo, bebendo, conversando, não se preocupe tanto com a união, se preocupe mais com a comunicação. Quando você quiser construir uma família, quando você quiser construir um lar, muito mais do que estar junto é importante. Mas perceba que quando Deus quis interromper um plano, Deus não afastou as pessoas, Deus não jogou cada um para um lado, Deus não mexeu no sonho, o sonho era o mesmo. E eu sei que tem muita gente dizendo: pastor, eu tenho sonhos na minha família, eu tenho sonhos com os meus amigos, eu tenho sonho na empresa, mas não sai do papel, porque vocês estão juntos, vocês querem a mesma coisa, mas a linguagem é diferente. E o que a gente tem que fazer? Senhor, me ajuda a entender qual é a linguagem da minha família. Você veio para Lírio e vai ficar aqui com uma linguagem de assembleia, não vai dar certo. Você veio para Lírio e com uma linguagem de batista, não vai dar certo. Por quê? Porque nós temos que ser um só povo e falar a mesma língua. E esse é o problema. A gente quer resolver os nossos problemas com união. Vamos estar junto. Que saudade de você. Vamos marcar um almoço, vamos marcar uma festa, vamos estar junto. Não é o estar junto que resolve, é a mesma língua. Vamos ouvir um ao outro, vamos tentar colocar uma linguagem única, vamos estabelecer princípios únicos. Deixa eu te ouvir, como é que eu posso te tratar, deixa eu entender teus sentimentos, deixa eu entender teu coração. Se você focar mais na união do que na linguagem, nunca os seus projetos serão resolvidos. Por que uma sociedade acaba? Por que dois sócios que eram amigos de infância, que sonharam juntos em abrir uma empresa, vão juntos, um entra com investimento, outro entra com a mão de obra, tudo bem, o primeiro faturamento é uma alegria, contratam funcionários, alugam prédios, chega em um determinado momento, um sócio olha para o outro e fala: a gente quer a mesma coisa, a gente sonha com a mesma coisa, mas não dá mais para estar junto. Por quê? Eles querem a mesma torre, eles estão juntos, mas a linguagem não é a mesma, porque em todo o tempo eles só se preocuparam em estar juntos e não se preocuparam em falar a mesma língua. Se você quer uma vida relevante, esse é o segundo conselho que eu te dou: se preocupe com a sua linguagem, se preocupe em como você fala, se preocupe em entender qual é a linguagem da sua família, a linguagem das pessoas que estão perto de você. Se abra para aprender novas línguas. Eu não estou falando de inglês, francês, hebraico, não. Eu estou falando a língua da minha família, a linguagem dos meus filhos. Porque eu posso morar numa mesma casa com pessoas querendo a mesma coisa. Não adianta você falar para mim que todo mundo na sua casa quer ser feliz, porque desejos e vontades todos têm. Todo mundo quer ser feliz, irmão. Quem não quer ser feliz, pelo amor de Deus? Todo mundo quer paz. Quem não quer paz, pelo amor de Deus? O que eu mais escuto é: nós queremos paz, pastor, e não conseguimos. A gente quer ser feliz e não consegue. Claro que não consegue, porque não é a união, é a língua.
é a comunicação, é aprender a língua de que eu preciso me calar quando eu estiver irritado. Eu preciso me calar. Uma das coisas que a gente tem que aprender quando a gente fala de comunicação, preste atenção nisso. Nós brasileiros somos muito preocupados com o que falamos. A gente se preocupa muito com o que fala, mas não se preocupa como fala. E eu vou dizer para você que dentro da oratória, mais importante do que o que você fala, é como você fala. Eu vou dar um exemplo. A intensidade da voz é para ser usada. E a intensidade da voz serve para chamar a atenção do ouvinte em relação que aquilo que você está falando é importante. Então quando você quer dar ênfase àquilo que você vai falar, quando você quer deixar que o seu ouvinte preste mais atenção, você altera o tom da voz e você fala um pouco mais alto, porque é como se você dissesse, olha, presta atenção, eu estou falando agora e é importante. Só que nós vemos pessoas que falam gritando o dia inteiro. E aí de repente o filho não sabe mais entender o que a mãe fala quando é importante ou não, o pai fala importante ou não. Por quê? Porque se na comunicação o grito é o chamado de importância e eu grito o tempo todo, para a criança não é mais identificável o que é importante ou não é importante. A pergunta é, como você fala? Você consegue ficar calado quando está deprimido? Ou você abre a boca para falar? Você consegue fechar a boca quando tem vontade de xingar alguém e dar respostas ríspidas? Lembre-se que a comunicação é mais importante que a união. E depois a gente diz assim, mas eu amo, pastor. Não, ninguém está falando de amor aqui não. Eu sei que você ama. Como esse povo aqui amava o sonho da torre. Não está em jogo amor. Não traz romance para a conversa aqui não. Não está em jogo amor. Eu sei que você ama, eu sei que você quer o melhor. Eu estou falando de conseguir chegar lá. Qual é a linguagem? Quando a boca está cheia de vontade de criticar, quando a boca está cheia de vontade de pedir opinião, tome cuidado com a sua comunicação. Preste atenção na linguagem da sua família e veja se essa linguagem sua é uma linguagem que conversa com aqueles que estão à sua volta. Eu quero ouvir de Deus. Nada poderá impedir o que Ele quer fazer. Você quer ouvir isso de Deus também? Eu quero ouvir de Deus. Essa família se reuniu para sair do aluguel e ir para uma casa própria. E Deus vai dizer, eles estão tão unidos, eles falam a mesma língua, em breve nada poderá impedir o que eles querem fazer. Não, o casamento está meio destrambelhado, mas eles são um só povo, e eles falam a mesma língua, em breve nada poderá impedir o que eles querem fazer. Não, aquela irmã está doente, ela está com uma doença terrível, mas ela é um só povo com a sua família, e eles falam a mesma língua, então em breve eu vou derramar um óleo de cura sobre a vida dela. Quando você é um só povo e quando você fala uma mesma língua, você vai ouvir o céu dizendo, nada poderá impedir o que Ele quer fazer. Nada poderá impedir o que Ele quer fazer. Eu não estou desprezando a comunhão. Eu não estou dizendo que ser amigo não é ruim, que é ruim. Eu estou dizendo aqui, a comunicação é mais forte do que a unidade. Senão Deus não tinha tocado na linguagem. Deus tinha tocado onde? Na união. E Deus não tocou na união. O terceiro conselho que eu quero te dar nesta manhã, para a gente orar, é esse aqui. Amadureça. Isso é uma questão de sobrevivência. Amadureça. Paulo diz em Gálatas capítulo 4, versículo 1. Digo, porém, que enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de quem? De um escravo. Embora seja o dono de tudo, no entanto, ele está sujeito a guardiões e administradores até o tempo determinado por seu pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. Você tem que amadurecer. E quando a gente fala de amadurecer, a gente fala de bênçãos. E eu sei que Deus tem coisas para mim.
E é o exemplo que eu sempre dou: eu amo minha filha. E se ela me pedir, pai, deixa eu dar uma volta no teu carro, eu vou dizer para ela, não. Porque por mais que eu a ame, ela não pode dirigir meu carro com 3 anos de idade, com 6 anos de idade. Assim é Deus. Senhor, me abençoe, alargue meu ministério. Senhor, me use. Senhor, me cure. Senhor, me prospere. Senhor, me ajude. Embora, como diz Paulo, eu seja filho do dono de todas as coisas, pelo fato de ser uma criança espiritual, pelo fato de ser um imaturo, um menino na fé, um garotão espiritual, que talvez até tenha cabelo branco, barba branca, que talvez até tenha pé de galinha, que talvez até tenha aí bico de papagaio, de tanta idade, mas ele me olha e diz assim: você ainda é um meninão. E o menino, como diz Paulo, é igual ao escravo. A criança e o escravo, eles são idênticos, porque embora o escravo não tenha nada e o filho do dono tenham tudo, ambos não podem usufruir de nada, porque o escravo não tem porque não tem mesmo, o filho do dono não tem, mas não pode usar porque não pode, porque é menor de idade, tem que colocar um tutor. Se o pai morrer, se a mãe morrer, ele não pode assumir o que é dele, o reino é dele, o poder é dele, a glória é dele, a unção pertence a ele, a unção de cura pertence a ele, os dons espirituais pertencem a ele, tudo que o céu tem para nós pertence ao filho, mas porque é criança, porque é imaturo, ele não consegue. E é isso que Paulo está falando em Gálatas. E aí ele vem dizer em 1 Coríntios 13:11, um texto que eu já li aqui milhares de vezes: quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino, e quando me tornei homem, o que ele fez? Deixei, joguei fora, joguei para trás as coisas de menino. Paulo fala sobre falar, pensar e entender. Quando eu era criança, eu falava como criança, eu pensava como criança, entendia a vida como criança. Agora que eu cresci, que virei homem, eu falo como homem, eu penso como homem, eu entendo a vida como homem. E isso muda tudo. A forma como eu entendo as perdas, a forma como eu entendo as contrariedades, como eu entendo o não. Por que a gente consegue ser maduro em tudo na vida, menos diante de Deus? A gente aguenta ouvir o não do patrão e continuar trabalhando. A gente aguenta ouvir o não do chefe e continuar lá, batendo cartão na empresa. A gente aguenta ouvir o não de muita gente, mas de Deus não. Deus não pode dizer não para mim. Eu já fui trabalhar em dia de sol, em dia de chuva. Eu já fui trabalhar com o ônibus passando, me lembro desse dia terrível, eu estava com uma calça até clara, um dia de chuva e o ônibus passou naquela poça d'água e de lama, e eu fui trabalhar ainda assim, porque eu estava atrasado, eu tinha que ir. O problema é que nós aprendemos a colocar nossa confiança naquilo que vemos, e aquilo que não vemos, que salva e muda a nossa vida, nos tornamos pessoas frágeis. Amadureça. Como, pastor? Abandone as coisas de criança, olhe no espelho, veja se a forma como nós reagimos à vida, ela é madura ou não. Quando reclamamos demais, murmuramos demais, características de criança. Criança come de um jeito diferente. A comida da criança, ela não tem mastigação, então é tudo amassado, não pode ter muita consistência pelo problema de engasgar. Criança tem uma atenção diferenciada, é tudo na mão. A gente precisa parar de comer como criança. A gente precisa parar de comer essa comidinha mastigada, essa comidinha de cafuné, tapinha no ombro. A gente precisa parar de comer essa comida processada. A gente precisa começar a entender que a vida é uma guerra, e criança não vai para a guerra. A vida é uma luta. O meu adversário, ele não tem misericórdia de mim. Satanás não terá piedade. Se ele tiver uma chance de destruir você, irmão, ele vai destruir você. Se ele tiver uma chance de arrebentar com todo o seu futuro, ele vai arrebentar sem dó e piedade. Você pode dobrar o joelho diante dele, pedir misericórdia a Satanás, ele não vai. Quem é misericordioso é o nosso Deus, que é galardoador, e todas as manhãs as suas misericórdias são renovadas a meu e ao seu respeito. Criança tem uma forma de se alimentar. Criança, se ninguém lhe der, ela fica com fome. Criança, se ninguém vai até ela não sabe buscar, ela chora, porque ela não sabe abrir a geladeira, pôr no prato e pôr no micro-ondas para esquentar. Ela precisa que um adulto vá e prepare tudo e dê na mão. Se eu puder te dar um conselho, é amadureça.
Não é um processo fácil. Não é um processo fácil largar a barra da saia da mãe. Não é um processo fácil. Lembra o primeiro ônibus que você pegou sem teu pai e sua mãe? Lembra o primeiro dia de aula que você foi sozinho? Lembra o primeiro emprego, a primeira entrevista? Porque até então tudo era na barra da saia da mãe e do pai. Agora não mais. Lembra o primeiro salário que você pegou? Lembra? É difícil quebrar esse vínculo, quebrar essa dependência. E muitos já romperam com pai, mãe, irmão, irmã. Mas diante de Deus são crianças. Criança brinca o tempo todo. Não dá para levar a sério. Ontem a gente estava lá no parque brincando. Meu Deus, e daqui a pouco a Júlia está falando sozinha. Ela está conversando com a pilastra lá da fila que a gente estava. Ela está fazendo um negócio assim. Meu Deus, que viagem. Viajando na maionese. E eu deixo ela. Aí eu, tá falando com quem, Ju? Nada não, pai. É coisa minha. A criança, ela tem um mundo paralelo. Ela tem um mundo lúdico. Ela imagina um monte de coisa. E tem um monte de crente assim, imaginando um mundo paralelo. O que foi, irmão? Não foi nada não. Mas o que é? É a glória de Deus? Não, não é a glória de Deus não. Eu estou imaginando que alguém está falando de mim. Eu estou imaginando que alguém vai estar me perseguindo. Nossa, eu estou imaginando que eu não vou aguentar. Eu estou imaginando que o negócio vai ficar feio para o meu lado e eu não vou dar conta. Pelo amor de Deus, cresça. Não se preocupe com a sua vida. Eu amo Efésios capítulo 4, versículo 14, quando Paulo diz, para que não sejamos mais como o quê? Como criança, levados de um lado para outro por todas as ondas. O que chega aqui, ó, leva. O que chega aqui leva no papo. Uma conversa fiada aqui leva embora. Nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. É crescer. Amadurecer dói. E para amadurecer, você tem que aprender a andar sozinho. Sabe quando a gente amadurece? Quando a gente aprende a andar sozinho. Todo mundo quer uma transformação, mas ninguém quer ficar sozinho. Quem quer ficar sozinho? Ninguém quer ficar sozinho. Ninguém quer orar. Ninguém quer tomar decisões. Ninguém quer ler a Bíblia. Ninguém quer clamar a Deus. A gente sempre quer que alguém decida por nós, escolha por nós, tome decisão por nós. Esses 3 conselhos que estou dando a vocês aqui é a minha luta diária. Eu preciso ser simpático sempre. Eu preciso ser simpático sempre. Nem sempre eu tenho vontade, mas eu preciso. Eu preciso mostrar para o meu Deus que eu confio nele. E a forma como eu mostro é, eu sou simpático. Não deixe estourar fora o que está estourando dentro de você. Seja gentil, seja simpático, seja cordial. Não descarregue em alguém o que é problema seu. Pessoas feridas muitas vezes ferem pessoas. Se você está ferido, não fira ninguém, principalmente quem não tem culpa das suas feridas. Não descarregue em alguém, porque isso significa que você é o centro. Jesus diz, ame a mim e ame o seu próximo. Ame, não bata, não agrida, não xingue, não humilhe. Ame, ame. E se você não consegue amar, ao menos cale a boca. Fique quieto. Segundo, comunique-se numa linguagem única. Não crie uma forma de se comunicar só sua. Porque senão você pode ter o melhor ideal e vai chegar no dia do seu velório e todo mundo vai dizer, esse foi um homem que queria muito na vida, não chegou a lugar algum. Aqui vais um homem sonhador, sonhou com um lar estruturado, sonhou com uma família restaurada, sonhou, mas não chegou a lugar algum. Por quê? Porque nunca falou a língua daqueles que estavam à sua volta. Nunca. Estava na lírio, mas nunca chegou a lugar nenhum. Por quê? Porque nunca entendeu a linguagem da igreja. Foi casado e nunca foi feliz. Por quê? Porque nunca entendeu a linguagem do casamento. Trabalhou numa empresa e nunca foi promovido. Por quê? Porque nunca entendeu a linguagem da empresa. Morou num condomínio, nunca fez amizade com ninguém, porque nunca falou a linguagem do condomínio. E olha que foi em todas as festas, e olha que foi em todos os encontros, e olha que tinha um churrasquinho, estava lá. E por fim, seja maduro. Aprenda a ser ofendido e fica bem. Aprenda a ouvir desaforo e fica firme. Aprenda a ver uma porta fechada
e bater em outra porta, ao invés de se jogar no chão fazendo birra e manha. Aprenda a ouvir um não e continuar firme até que o sim apareça, porque a última palavra sempre vem de Deus. A última palavra sempre vem de Deus. Sempre vem de Deus. Aprenda que se não deu certo hoje, vai dar certo amanhã. Aprenda que as pessoas não são fonte, as pessoas são canais. Aprenda. Se você fizer isso todos os dias da sua vida, o Senhor vai te sustentar. O Senhor vai te sustentar. Faz sentido para você? Feche os seus olhos nesse instante. Nós vamos orar. Nós vamos orar para que esses 3 conselhos a gente possa fazê-los. É uma luta, não é fácil, mas o Espírito Santo está aqui. O Espírito Santo está aqui, meu irmão, e eu tenho a certeza que Ele vai nos tocar nesta manhã, vai nos encher de sua glória. Você vai dar bom dia com um sorriso nos dias terríveis. Você vai conseguir se levantar em dias terríveis e dizer: está tudo bem, porque o Senhor cuida de mim. Olha as aves do céu, olha os lírios do campo, olha como eles sobrevivem, Deus cuida deles, e eles não se comparam a mim. Eu oro para que toda amargura saia do seu coração nesta manhã. Eu oro para que toda doença saia do seu coração nesta manhã. Toda raiva saia do seu coração. Vai sair todo luto vai sair do seu coração nesta manhã. Oh meu Pai, todo peso. Mas eu não consigo amar, pastor. Eu não consigo amar, pastor, porque eu nunca recebi amor de ninguém. Ninguém nunca me amou. Então você não consegue amar o próximo como a ti mesmo. Então ama o próximo como eu te amei. Lembra como eu te amei, lembra como eu fiz com você, lembra que você não prestava e eu te amei desse jeito, lembra que eu troquei suas vestes, lembra que eu perdoei seus pecados, lembra que eu te dei nome, dignidade, lembra que eu te dei a força diária, lembra que eu coloquei você no colo e cuidei de você, lembra? Então seja simpático, da mesma forma como eu fui com você. Eu te amo, filho, eu não desisti de você, filho, eu tenho planos para você, filho. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Seja curado na alma nesta manhã. Seja curado na alma. Tudo que enraizou aí, e você quer ser diferente e não consegue. Você quer ser diferente e não consegue. Consegue sim, porque você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Consegue sim. Oh meu Deus do céu, consegue sim. Você vai conseguir dar bom dia, você vai conseguir dar boa noite, você vai conseguir ser gentil. As pessoas vão olhar para você, você não é de você, é diferente. O que aconteceu? Você não é assim. E você vai entender: Jesus está cuidando de mim, Jesus está cuidando de mim, Jesus está cuidando de mim, Jesus está cuidando de mim. Bom dia, Maria, bom dia, João, bom dia, José. Vamos, gente, vamos sorrir, vamos dançar, porque Jesus está cuidando de mim. Eu oro pela sua comunicação. Não adianta estar junto e falar uma língua diferente. Não adianta estar junto e cada um falar uma coisa. Não adianta estar casado, namorando. Não adianta estar solteiro e querendo alguém. Não adianta trabalhar. Não adianta congregar. Tem que falar a mesma língua. E o que eu vou fazer, pastor? Quando você quer aprender uma língua diferente, o que você faz? Você vai estudar, não é isso que você faz? Então você tem que sentar e estudar. Não adianta estar junto. Não adianta viagem, passeio, cruzeiro, Miami, Nova York, rodízio de carne, rodízio de pizza. Não adianta. Tem que sentar e dizer: nós temos que falar a mesma língua. Não adianta eu falar hebraico e você aramaico. Vamos sentar, vamos orar junto. Vou te ouvir, você vai me ouvir.
vamos falar a mesma língua. Aqueles que estão juntos e falam a mesma língua, nada poderá impedir o que eles querem fazer. Ore por você. Fala: Senhor, me dá sabedoria, meu Pai. Peça sabedoria a Deus agora. Fala: Senhor, me dá sabedoria para eu aprender essa língua. Me dá sabedoria, Senhor. Tira de mim o orgulho. Tira de mim o orgulho, a arrogância. Esse sentimento que eu sei, esse sentimento que eu sei tudo, esse sentimento que eu posso tudo. Meu Deus, que todo mundo tem que me engolir, que todo mundo tem que me aceitar do jeito que eu sou. Meu Pai, eu tenho, em nome de Jesus, meu Deus, me dá sabedoria para lidar. Eu posso mudar, Senhor. Eu posso ser diferente. Eu posso falar diferente. Eu posso, Senhor. Eu posso ouvir de Ti, meu Pai, um dia na minha vida. Nada vai impedir o que eles querem fazer. Nada vai impedir minha família de ser estruturada. Nada vai impedir de meus sonhos serem realizados. Nada. Com a mão no coração ainda, eu oro pela tua maturidade. Você vai aprender a ouvir não e vai dar glória a Deus. Você vai aprender a ver cara feia e continuar. Você vai aprender a ter o dia mal e vai seguir em frente. Você não vai se ofender com bobagem. Você vai aprender a ser maduro no falar. Aleluia. A tua boca liberará palavras de vida e não palavras de morte. Você vai... Ter paciência na mente, porque você é maduro. Só um agricultor infantil quer colher no dia. Agricultores maduros plantam, voltam para casa e depois que vem colher, não é no mesmo dia. A maturidade te dará paciência, a maturidade te dará estrutura, a maturidade te dará força, a maturidade te dará consciência, a maturidade te dará compreensão, a maturidade te dará empatia, a maturidade te fará descansar, voltar a dormir. Uau, que bênção ter sua companhia até aqui. Desejo muito que você aplique tudo que você aprendeu. Não esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar o seu curtir. O meu maior objetivo é alcançar outras pessoas com a palavra. Seja muito abençoado e que o Senhor te guarde sempre. Até a próxima.